é santo, já não podia mais haver essa comunhão, mas jamais o propósito eterno de Deus foi apagado. Deus continua querendo trabalhar, morar com o homem, abençoar o homem, amar o homem. E então ele começa a implementar o seu plano, o seu propósito de habitar com o homem. E ele vem, chama Moisés no deserto e diz: Moisés, eu quero habitar com o meu povo. Constrói um tabernáculo. Eu sei que esse povo é cheio de pecados e eu sou santo. E eu vou te dar umas instruções, vou te dar umas regras pelas quais esse povo poderá se aproximar de mim. Por quê? Porque eu quero habitar com o meu povo. E a partir dali, então, Moisés monta aquele tabernáculo, e no dia em que Moisés monta todo o tabernáculo de acordo com a vontade de Deus, a presença de Deus é derramada sobre o tabernáculo, uma presença ainda visível. E a partir dali, Deus continua evoluindo, colocando em prática o seu plano principal, que é morar, que é habitar com o seu povo. E diz em Apocalipse, lá no nosso futuro, que Ele mesmo descerá como santuário e habitará conosco para todo e sempre. E estaremos em perfeita comunhão com Ele. E estaremos então nesse lugar que é mais espiritual do que físico, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Aleluia! Porque o propósito de Deus é restaurar cada um de nós. E esse plano de restauração tem sido executado gradativamente ao longo das épocas e dos tempos. Se Deus quer habitar no meio do seu povo, o povo de Deus precisa aprender a fazer uma coisa: edificar uma casa, um lugar onde Ele possa habitar. Edificar esse lugar onde Ele possa vir e ter essa comunhão conosco. Lá no tabernáculo, esse lugar era o próprio tabernáculo. Mas as coisas foram evoluindo, depois foi um templo físico e fixo, já que Israel já tinha um território, não precisava mais ficar em acampamentos. Então ali, Salomão constrói um templo, e da mesma forma, lá no Santo dos Santos lugar, aparecia uma nuvem que era o sinal da presença maravilhosa de Deus no meio do seu povo. E o objetivo dessa série, portanto, é, nos dias de hoje, como edificar essa casa, que não é física, que acabamos de ler, somos edificados para ser o quê? Casa espiritual. Como edificar essa casa de tal forma que Deus possa habitar e se manifestar nela, manifestar a sua presença e o seu poder neste lugar. Por isso, nessa série vamos aprender a fazer isso. E você pode pegar o CD da semana passada. E nós identificamos então que nessa casa espiritual que nós precisamos edificar, 3 elementos podem ser identificados, como foram desde o princípio, desde o tabernáculo. Toda religião, eu não posso dizer toda, mas a maioria das religiões, porque eu não conheço todas, a maioria das religiões tem esses 3 elementos básicos quando nós falamos do encontro entre Deus e o homem. Qualquer que seja a religião pagã, você vai sempre encontrar um templo, um lugar, onde as pessoas acham que Deus habita ali naquele lugar. Você sempre vai encontrar, esse é o primeiro elemento, o templo. Um segundo elemento chamado do sacerdote,
que é aquela pessoa que representa as pessoas diante de Deus. E representa Deus diante das pessoas. É aquela pessoa, o sacerdote é aquele que é responsável em levar o terceiro elemento, os sacrifícios trazidos pelas pessoas a Deus, para que Deus, entre aspas, se agrade e se manifeste. Em qualquer religião pagã é assim também. E no Velho Testamento, o povo de Israel teve também esses três elementos. Tinha o santuário, que no deserto não podia ser fixo, porque eles rodavam, passeavam no deserto, estavam caminhando no deserto, então eles fizeram uma tenda, que eles, quando paravam, montavam. Ali era o lugar da presença. Eles tinham sacerdotes, tinha um conjunto de sacerdotes, o sumo sacerdote, entre aspas, o chefe dos sacerdotes, que era Arão, e os seus filhos, que eram os demais sacerdotes, que eram chamados, separados, para servir no, entre aspas, templo, que era na verdade o tabernáculo. Eles então serviam. E foi determinado no livro de Levíticos, principalmente, um pouco em Êxodo, aqueles sacrifícios que o povo deveria fazer para se aproximar do seu Deus. E fica bem claro que Deus santo, o homem pecador, para que haja essa conexão e esse encontro entre o homem e Deus, para que haja essa reconciliação, é necessário que houvesse o derramamento de sangue, porque está escrito na palavra de Deus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Velho Testamento, esse derramamento era o derramamento de animais, que Deus escolheu, que Deus especificou como seriam. Os três elementos, então, eram identificados desde o Velho Testamento, mas os tempos foram passando. E um dia, Jesus Cristo veio a esse mundo. E quando Jesus veio a esse mundo, os três elementos começaram a se misturar e começaram a não ser tão facilmente identificados no cristianismo. Jesus veio e ele se ofereceu como sacrifício. Jesus veio e ele na verdade já era o templo do Senhor, porque Deus habitava nele. Então, ele também era. E Jesus também era o sumo sacerdote, como nós vamos ver daqui a pouco. Então os três elementos começam a se misturar. E Pedro, sabendo que Jesus é assim, e Pedro diz, depois que Jesus se foi, subiu aos céus, ele deixou conosco o Espírito Santo, e nós que éramos pedras mortas, nós que espiritualmente estavam mortos, recebemos a encontrar Jesus Cristo, vida, e nos tornamos pedras vivas, e portanto nós também fazemos parte desse templo espiritual que está sendo edificado. E está aqui em 2:5. Mais do que pedras que vivem, que fazem parte do templo, sois edificados casa espiritual para seres o quê? Lê comigo. Sacerdócio santo, o segundo elemento em nós, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo ainda existem alguns sacrifícios a serem entregues ao Senhor. E desses três elementos, semana passada eu comecei pelo sacerdote. Eu preciso entender esses três elementos. Embora eles estejam misturados agora, a função deles continua sendo necessária. E é preciso que ela seja exercida nos nossos dias, para que a habitação do Senhor seja edificada, para que Deus venha sobre essa habitação e manifeste seu poder e manifeste a sua glória. E semana passada nós vimos a importância do sacerdote, que é o primeiro elemento que nós estamos estudando. E vimos então que sem sacerdote, quem lembra? Sem sacerdote
Não há presença sem sacerdote, sem fogo, porque o sacerdote é aquele que era responsável, ver a CD da semana passada, em manter o fogo aceso, o fogo que representava a presença de Deus. Se você retirar o fogo não tem fogo, não tem presença de Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote, era aquele que entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo. Se não tem sumo sacerdote entrando na presença para interceder pelo povo, não tem remissão de pecados. Ou seja, Davi também chegou à mesma conclusão. Ele viu que para levar a arca, ele tentou levar com carroça, e não conseguiu. Depois ele leu, ele entendeu que para levar a presença de Deus é preciso que quem leve a presença de Deus? Os sacerdotes. 1 Coríntios 13, ele quis trazer a arca. Ao trazer a arca, ele tentou trazer seus sacerdotes, não conseguiu, e ele aí concluiu: sem sacerdote, sem arca. Sem sacerdote, a arca representa a presença de Deus, sem presença. Aí ele fez um acampamento dele, o tabernáculo de Davi, colocou a arca lá dentro e chamou todos os sacerdotes. Eu quero que vocês fiquem aí ministrando de hora em hora, porque eu já entendi que se não houver sacerdote, a presença de Deus não pode se manifestar, e eu não quero viver longe da presença de Deus. Disse Davi. Quem quer viver longe da presença de Deus? Você foi criado para viver com Deus. A sua vida precisa da presença de Deus. Diga comigo: sem sacerdote, sem presença de Deus. Na verdade, sem manifestação da presença de Deus. Mas graças a Deus que tem sacerdotes, ou não tem? E quando às vezes as pessoas pensam em sacerdote, pensam logo assim, pessoas que se vestem como eu, ou com uma roupa ainda mais bonita ainda, né? Aquela ideia que nós temos do sacerdote, aquela pessoa totalmente separada, só os pastores, só, sei lá, padres, só são sacerdotes. Não. E está aqui, Pedro disse: todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, se rendem a Jesus Cristo, são sacerdotes também. Então, Deus quer que você seja um sacerdote, e Deus te chamou para isso, quer que a presença dele comece a ser manifestada na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde você for, quando você estiver realmente atendendo o chamado e exercendo a atribuição que te foi dada de ser um sacerdote. A questão é: será que eu tenho sido um sacerdote? Se você não tem visto a presença de Deus, a manifestação, os milagres, o amor de Deus, preste mais atenção, porque talvez você não esteja exercendo a atribuição que Deus te deu. Talvez você não tenha nem aprendido a exercer ainda, mas saiba que Deus quer que você venha exercer, porque Deus quer abençoar ricamente a tua casa, Deus quer abençoar ricamente a tua vida, Deus quer que você seja um canal de bênçãos. Quem crê nisso? Aleluia. Então hoje eu vou começar a estudar. Eu já sei a importância do sacerdote, eu quero começar a estudar a função do sacerdote, para ver se realmente a gente está fazendo o que é para ser feito. E eu vou fazer isso de uma forma bíblica, para que não haja dúvidas. Em primeiro lugar, vamos ao sacerdote lá do Velho Testamento. Vamos fazer uma analogia, para ver o que nós precisamos fazer no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós sabemos que tinha um sumo sacerdote, que era Arão, irmão de Moisés. E ele tinha uma grande função, que era entrar na presença de Deus uma vez por ano. O sangue era derramado e ele entrava. E além de Arão, que era o sumo sacerdote, havia os seus filhos,
que eram os sacerdotes que auxiliavam Arão. Um apenas é sumo sacerdote, e os demais são os sacerdotes que serviam no templo, ou que serviam no tabernáculo. O sumo sacerdote Arão, que entrava no Santo dos Santos, que entrava no mais íntimo da presença de Deus, apontava para algo que ainda viria, apontava para Jesus Cristo. E aqueles sacerdotes, filhos de Arão, que eram sacerdotes segundo a linhagem de Arão, apontam para aqueles que são os sacerdotes dos dias de hoje, debaixo do sumo sacerdote Jesus Cristo. Então, aponta para mim e aponta para você. Diga, nós somos um reino de sacerdotes, servindo ao Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. À medida que o tempo vai passando, a presença de Deus vai ficando cada vez mais intensa e mais íntima para cada um de nós. No Velho Testamento, o sumo sacerdote, já falei, só podia ir lá um dia, durante o ano. Vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, vem como sumo sacerdote e realiza aquela obra maravilhosa na cruz. E quando ele morre na cruz, quando ele derrama o seu sangue em favor de nós, sabemos que o véu que separava o Santo dos Santos lugar foi rasgado. Ou seja, a barreira que existia para cada ser humano se aproximar de Deus foi retirada, foi destruída, e a partir dali cada um de nós pode entrar na presença de Deus, não uma vez por ano, mas todos os dias do ano, todas as horas do ano. Entramos não mais com sangue de animais mortos, mas com sangue precioso do nosso Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Nesse sangue maravilhoso, sem pecado, esse sangue sobre mim e sobre você, nós podemos entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote já fez o trabalho dele, aleluia, e ele ampliou. Vinha comigo em Hebreus 10, que explica isso, que reafirma isso. Hebreus 10. (19 ao 22). Diz assim: tendo, pois, o quê? Irmãos, o quê? Intrepidez para entrar onde? No Santo dos Santos, onde tinha a presença do Senhor, pelo sangue de, aleluia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua. Agora nós temos um novo caminho para entrar na presença de Deus. Quem é? Jesus Cristo. O sangue dele nos permite entrar. E tendo o quê? Grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele, o sumo sacerdote. Portanto, nós agora 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia. Os sacerdotes do dia de hoje são privilegiados. Os sacerdotes de Arão não podiam entrar na presença, no Santo dos Santos. Você pode entrar na presença de Deus, você pode conversar com Deus, orar a Deus, ser tocado por Deus, receber o Espírito Santo de Deus, receber a alegria do Senhor, receber o consolo do Senhor. Você é um privilegiado, aleluia, pela obra de Jesus Cristo na tua vida. Somos sacerdotes de Jesus Cristo.
O sumo sacerdote fez a sua função. E a função do sacerdote sempre é ser, e Jesus foi sumo sacerdote, ser mediador entre o homem e... Então o sacerdote, ele traz o homem, leva o homem a Deus. E traz Deus ao homem. Esse é o trabalho do sacerdote, fazer essa ponte entre Deus e o homem, aquele que vem ofertar, aquele que vem acessar a Deus. Diga comigo, o sacerdote é o mediador, representante do homem diante de Deus. E representante de Deus, diga, representante de Deus diante do homem. E eu estou querendo aprender qual é a minha função como sacerdote. Já sei que é o mediador. E como eu sou sacerdote de Jesus, eu quero entender como Jesus, qual era o ministério de Jesus. Porque se o meu sumo sacerdote tem um ministério, certamente eu terei o mesmo ministério. Venha comigo em Romanos 5. Versículo 10. 5:10. Romanos 5:10. Diz assim: porque se nós, todos lá, quão grande, você não sabe, né? Você sabe quão grande? Não, tá bom. 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? A morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O ministério de Jesus Cristo é um ministério de aleluia. A palavra de Deus diz que Ele fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Mas quando veio o pecado, o impacto do pecado, as coisas foram desvirtuadas. E foram separadas de Deus. E Jesus Cristo agora volta para reconciliar, e a palavra de Deus diz todas as coisas com Deus. Mas hoje vamos falar só dos homens. Veio reconciliar os homens a Deus. Em outro momento, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do maligno. Então Ele está fazendo esse ministério de reconciliar, esse ministério de restaurar cada um de nós. Eu era inimigo de Deus e Deus já me amava. Você era inimigo de Deus e Deus já te amava. Mesmo antes de pensar em Jesus Cristo, Deus já me amava. Aleluia. E através de Jesus, através da obra dele, e quando eu me rendo, então eu, que era amado já como inimigo, sou levado, reconciliado, me torno o quê? Amigo de Deus. Agora eu tenho paz com Deus. Agora você tem paz com Deus, porque o nosso ministério de reconciliação em Jesus Cristo foi realizado. Diga, graças a Deus, por Jesus Cristo. Eu era inimigo, e Cristo me reconciliou. Eu sou amado de Deus, eu tenho paz com Deus, eu não preciso temer a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 5, complementa agora.
Não, irmã, é 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 18, 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Leia comigo. 18, podemos ler já? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Eu não só apenas fui reconciliado pelo ministério de Jesus Cristo, Ele também me deu o ministério de reconciliação. Eu fui reconciliado e agora eu, sacerdote do sumo sacerdote, também tenho o ministério de reconciliação das pessoas a Deus. E o que ele fez mais? A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o quê? O mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não levando em conta as transgressões dos homens, porque se ele levasse em conta as transgressões dos homens, o nosso final seria punição e morte. Ele não levou em conta as transgressões e nos confiou o que? A palavra de bem alto, a palavra de aleluia. Veja que aqui nessa linha é muito maravilhosa. Eu estava longe de Deus, em Jesus Cristo Ele me reconciliou com Deus. Jesus me reconciliou com Deus, o grande sacerdote me reconciliou com Deus, foi uma ponte com Deus, e disse assim, não, agora você vai ser sacerdote. E você também tem esse ministério de reconciliação, e cuidado, disse ele. Esse ministério de reconciliação não tem nada a ver com o ministério de condenação. Infelizmente, a maioria de nós, ao chegar na igreja, conhece o ministério de condenação. O ministério que leva em conta as nossas falhas, os nossos pecados. Quem não teve já uma imagem na sua vida de olhar para Deus e sentir que você aprendeu em algum momento na sua vida que toda vez que Deus está olhando para você, esperando que você dê uma caída, que você erre, para te lançar uma seta, para te lançar e dizer, te peguei, agora vai lá. Que isso? Isso é o ministério de condenação, que fica apontando o pecado das pessoas. Eu não fui chamado para apontar pecado de ninguém. Eu fui chamado para um ministério de reconciliação, para levar as pessoas a Deus, não para condenar as pessoas, mas para levá-las a Deus. O meu ministério é o ministério do meu sumo sacerdote. Ele veio a esse mundo não para acusar, e ele tinha muitos motivos para acusar, mas ele não veio acusar, ele veio restaurar, ele veio salvar, ele veio levar de volta ao amor de Deus, à graça de Deus. É esse ministério que nos chamou, e é esse ministério que Deus coloca em nossas mãos, e Ele diz, e Ele nos confia palavras de reconciliação. A palavra que sai da boca do sacerdote é palavra de reconciliação. Há um ministério de Jesus Cristo. Se eu pudesse resumir o ministério de Jesus, porque o relógio não para, assim, o ministério de reconciliação, e Jesus está intercedendo por nós. Aleluia. Somos embaixadores. Aleluia. Diga comigo, ministério de reconciliação. Aleluia. Não de condenação. E quem está sendo chamado para exercer esse ministério? Nós, os sacerdotes, ou embaixadores, mas eu estou falando de sacerdotes segundo a linhagem de Jesus Cristo.
nós vamos fazer o que ele fez. Essa é a minha atribuição, construir pontes entre o homem e Deus e o homem. E não ministério de condenação. Não. Esse não é sacerdote do sumo sacerdote Jesus. E como o sacerdote faz isso, pastor? Como nós podemos realizar esse ministério? Já entendi que nós temos que ser pontes e não levantar muros que separem as pessoas de Deus. Pontes para que elas percebam que são amadas por Deus, que o amor de Deus, ele é infinito. Como fazer isso? Vamos ver como é que era a função básica do sacerdote, não mais o sumo, no Velho Testamento. E vamos ver como nós vamos fazer isso agora, nos dias de hoje. Sem perder de vista, diga que o meu ministério é de reconciliação. O meu ministério não é de condenação. Pastor, tu está ficando muito chato repetindo isso. Irmão, eu sei porque eu estou repetindo. Porque na maioria das vezes, o nosso ministério é de condenação. E nós fomos chamados para o ministério de não imputa as falhas, as transgressões. Pega ele e leva a Deus. Quer ver? No Velho Testamento, mais ou menos, vou ter que resumir. No Velho Testamento tinha um sacerdote, né? O sumo sacerdote ele saiu uma vez por ano. Tinha um sacerdote, ele ficava lá no ato, de frente ao altar, esperando o povo de Israel. Vinha um trazendo um problema para ele. A primeira coisa que ele tinha que fazer era, vou dar uma cola, era ouvir o que a pessoa estava trazendo. E diz, se você olhar em Levíticos, as pessoas podiam levar uma grande variedade de problemas para o sacerdote. Não só a questão que ele pecou, a questão de voto que ele não cumpriu, que são coisas espirituais, mas também problemas sociais. Problema de sexo, problema social, problema de negócio, problema de conflito de negócio, financeiro que ele tinha com um amigo dele. Ele podia então trazer todas essas coisas diante do sacerdote. O sacerdote ouvia e na sua função dizia, ok, eu vou interceder por você. Eu sou o seu representante diante de Deus. Ou seja, eu vou levar a tua causa diante de Deus. Mas naquele momento, não havia o sangue de Jesus derramado ainda. O sacerdote perguntava então à pessoa, você trouxe a sua oferta? O animal? E a pessoa dizia, eis aqui o meu animal, eu trouxe. Ele verificava se o animal era sem defeito, o sacerdote via se a oferta poderia ser agradável, e dizia, ok, o animal era morto, parte da carne, dependendo da oferta, é diferente, mas vamos colocar, a carne é colocada no altar para queimar, e o sangue era aspergido no altar, e o sacerdote então, simplificando, entrava lá no santo lugar, jamais no santo dos santos, mas no santo lugar, e também aspergia, e aí então entrava na presença do Senhor, para interceder por aquela pessoa, e depois traria a resposta à pessoa. Então, para a gente simplificar como era o Velho Testamento, é um livro todo de Levítico bastante complexo, a gente pode dizer que o sacerdote daquela época, ele executava 3 funções. Ele ouvia, ele entrava na presença e intercedia, e ele dava a reconciliação, ele trazia a resposta. Por exemplo, realmente a sua oferta foi agradável a Deus, o seu pecado está perdoado, reconciliação. Então, quais são as três coisas que o sacerdote fazia? Ouvir, interceder, entrar na presença e dar uma palavra. Então,
a presença de Deus se manifesta de volta na vida da pessoa que foi realizar a oferta. E eu, nos dias de hoje, devo fazer a mesma coisa, claro que sem matar o animal, sem perder de vista o ministério de reconciliação que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho que saber ouvir, eu tenho que aprender a interceder, e eu tenho que saber trazer a resposta a essa pessoa, da causa que ela trouxe. Pode ser uma orientação, pode ser uma direção, e eu preciso de Deus, como sacerdote que sou, vou entrar na presença dele e trazer. 4 coisas então eu quero falar. A primeira delas, uma observação. Era trazido ao sacerdote todo tipo, uma variedade enorme de áreas da vida da pessoa. E isso é um ensinamento. Em todas as áreas da vida da pessoa, Deus quer atuar, Deus quer cuidar, Deus quer restaurar, Deus quer usar o sacerdote para restaurar todas as áreas da vida da pessoa que se achega até a Ele. Às vezes a gente tem uma maneira de pensar que separa a nossa vida em 2 frentes, em 2 partes. A minha vida espiritual e o meu dia a dia. A minha vida, entre aspas, secular. E a gente acha que Deus tem a ver com a nossa vida espiritual. Não. Deus tem a ver com tua vida como um todo. O sacerdote está pronto para interceder por toda a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer cuidar da tua vida como um todo. Porque Deus quer restaurar a tua vida como um todo. Nenhuma área da tua vida pode ficar longe do ministério de reconciliação, do ministério de restauração. Porque se Deus é um Deus abençoador, não vai ficar nada sobre maldição de quem quer que seja. Deus quer fazer uma obra completa na tua vida. E você, sacerdote, tem hora que eu sou sacerdote, tem hora que eu estou fazendo pedido e oferta. Como nós somos sacerdotes, precisamos estar conscientes disso. Olhar a pessoa que está se aproximando para ouvir, como um todo. Não só uma área da vida dela. Sabendo que Deus vai usar e vai restaurá-la como um todo. Segundo, vou começar pelo fim. Você vai ouvir, você vai interceder e você vai trazer uma palavra para a pessoa. Você ouve da pessoa, ora e traz uma palavra. Diga com o seu irmão, cuidado com essa palavra que você vai trazer. Você precisa trazer uma palavra de Deus. Não uma palavra do que você acha. Quer ver como é fácil achar? Quantas vezes eu recebi gabinetes de maridos e mulheres que estão em briga. Aos olhos humanos, o negócio está tão feio, que aos olhos humanos a gente tem que chegar para esposa ou para o esposo, é verdade, você tem razão, é melhor que vocês se separem. Mas eu não fui chamado, e você não foi chamado, para dizer o que você acha. Você foi chamado para trazer uma palavra de Deus para esses 2 que estão querendo se aproximar de Deus. E como sacerdote do Senhor, você vai dar uma palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz sobre aquele casamento? É que Deus vai restaurar. Eu tenho ouvido nos dias de hoje que a moda é DR. Não tem um negócio aí? De discutir o quê? Relacionamentos. DR. E eu estava até brincando, assim, orando com Deus, eu gosto de brincar. Pô, pai, DR. Aí Deus começou a trazer o meu coração. DR é válido. Discutir relacionamentos. Você podia talvez mudar o nome para dialogar
relacionamentos seriam melhor, mas de qualquer maneira é válido, só que é limitado. Porque chega uma hora que eu digo para o Carlos Eduardo, suponha que eu estivesse casado com o Carlos Eduardo. Nesses dias eu também, não vou confundir as coisas, vamos lá. Estou casado com Maria, estou discutindo o meu relacionamento com ela, e nós dois chegamos à conclusão que com defeito aí, vamos lá, que ela está falando muito alto comigo. Ela concorda, discutimos o relacionamento. Eu vou, como marido, dormir tranquilamente. Amanhã de manhã, quando eu acordo, o que eu ouço? Uma voz bem alta no meu ouvido. Por mais que ela concorde, ela não tem capacitação, força para mudar e realizar aquilo que é necessário. Então, a tradução de DR não é discutir relacionamento. A tradução de DR é Deus restaura. Só Ele pode restaurar Maria. Só Ele pode transformar hábitos. Quando você vier, então, traga uma palavra de Deus, não o teu achômetro. Segundo, quando você vier, não venha para impor. Meu irmão, você tem que. Eu ouvi de Deus isso, e você tem que. E você tem que. E que você tem que. Acha que é um absurdo. Meu irmão, não faça isso jamais. Você tem que orientar as pessoas. Olha, o caminho é esse. E eu vou orar para que Deus te capacite a trilhar esse caminho. Conte comigo, que nós vamos chegar lá e Deus vai abençoar a tua vida. E em terceiro, quando falar, lembre-se, cuidado com o ministério de condenação. Não seja amigo de Jó. Quem lembra de Jó? O cara está sofrendo pra caramba. O cara já perdeu tudo. Os amigos de Jó se aproximam dele, tentando ajudar, e o que fazem? O que sai da palavra da boca dos amigos de Jó? Ô, cara, acusação. Sei não, cara, tu está sofrendo tanto, que você só pode estar pecando. Analisa bem a tua vida, que você deve estar em pecado. Que palavra maravilhosa para reconciliação é essa? Não adianta nada. O cara que estava sofrendo, está sofrendo ainda mais, porque ele está procurando o pecado dele e nem achou. Nos dias de hoje é comum nas nossas igrejas esses amigos de Jó, que traz a palavra para o cara. Erro comum. Se você está sofrendo, ou você não tem fé, ou você está em pecado. Simplificam a vida cristã em uma frase. Isso não tem nada a ver com o ensinamento de Deus, e Deus se ira com isso, porque o sofrimento, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. O sol e a chuva vão cair sobre todos nós. O que Deus nos promete é força para passar pelos sofrimentos que vierem à nossa frente, para ultrapassar os obstáculos que estiverem conosco. Por favor, não condene, não acuse. Lembre-se, nas suas palavras, são palavras do ministério de reconciliação. Repete comigo. Palavras de reconciliação. Repete. Palavras de reconciliação. Quando você estiver com essas pessoas, você vai ouvi-las, exercendo o teu ministério de sacerdote, porque você quer ajudar, você quer interceder, pode ser do teu próprio lar. Você precisa ouvir com a mesma compaixão que Jesus Cristo ouvia as pessoas. A mesma compaixão que Ele olhou para a mulher adúltera. Quem tinha dúvida que ela era pecadora? Isso não importa. Sabe por que isso não importa? Porque todos nós somos. Todos nós, a começar aqui, todos aqui, não salva ninguém. Então essa não é a questão. A questão é restaurá-las. Não é apontar que elas são. Não. É apontar o caminho para que elas venham a ser restauradas. Para que elas recebam a força para não repetir mais. Mulher, vai e não peque mais.
Por quê? Porque eu já tive um encontro contigo, eu já reconciliei você e Deus, Deus já vai te dar força, e você não vai precisar mais fazer o que tu estás fazendo. Então eu preciso ouvir as pessoas. E quando eu ouço as pessoas, eu preciso ouvir para entrar na presença e orar por elas. Para defendê-las diante do Pai. Jesus é o nosso advogado de defesa ou é o nosso promotor público? É o nosso advogado de defesa. E você é sacerdote de quem? Do advogado de defesa ou do promotor público? Do advogado de defesa. O advogado de defesa pega tudo que ele pode para levar diante do juiz, para ver se ele salva a pessoa. E nós também temos que olhar tudo que nós podemos, tudo que ouvir de alguém, eu procuro tirar algo que possa ser em favor dela, para colocar diante do Pai. E tem horas que eu não acho nada. Certa vez Moisés não achou nada. Deus tirou aquele povo do Egito, deu um milagre maravilhoso. Tempo depois, Moisés subiu para pegar os mandamentos, eles fizeram um bezerro de ouro. Esqueceram de Deus. Deus falou a Moisés: eu estou irado, Moisés. Vamos acabar com essa raça, vou fazer um outro povo com você. Aí o intercessor Moisés, que entra na presença de Deus, vai começar a agir como nós devemos. Ele olhou para aquele povo e realmente era injustificado. Não tinha uma ação ali que ele pudesse usar em favor do povo com Deus. Sabe o que ele fez? Ele usou o próprio Deus. Ele disse assim, está lá em Êxodo 32, você em casa lê. Ele disse assim: Senhor, tu que tiraste esse povo do Egito, o que vão dizer os egípcios? Vão dizer que tu tiraste esse povo do Egito para matar eles, e o teu nome vai ser desonrado. Senhor, lembra das promessas que tu desse a Isaac, a Jacó, de fazer um grande povo. Ou seja, ele começou a conversar com Deus em favor do povo, quando o povo não tinha nada de bom. Não há uma pessoa aqui que você não possa achar um argumento diante de Deus para que ela seja restaurada. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já deu esse argumento lá na cruz. Todos nós aqui somos dignos dessa intercessão, de receber a Deus. Já está quase acabando, eu vou. E esse sacerdócio, ele deve ser feito em cada região, área da sua vida. E quanto mais próxima é a pessoa de você, mais problemas você tem para executar esse sacerdócio. Maridos e mulheres olham um para o outro e sorriam agora. Pais e filhos, filhos e pais. Eu saio da igreja e digo: eu vou ser um sacerdote para a presença do Senhor ser derramada na minha vida, no meu lar. Agora eu já sei, eu vou ouvir, eu vou entrar na presença e eu vou interceder. Só que quando chega em casa, começa um nhenhenhé daqui, nhenhenhé dali. Você fala alto. A tua comida é horrorosa. Eu já te falei para não falar com aquela pessoa e tu está falando. O que mais? Me ajuda aí, irmão. É quase que eu não... Você fala demais. Você fala alto. E você? Quem pensa que você é? Tu também não é flor que se cheire, não. Olha o ministério de reconciliação em ação. Olha só os sacerdotes do Senhor em ação. Nós queremos apontar, nós queremos corrigir. Quem quer corrigir o seu cônjuge aí? Pô, pode levantar a mão, seja sincero.
Quem quer que seu cônjuge... Vou mudar a pergunta. Quem quer que seu cônjuge mude alguma coisinha? Quem quer? Aleluia. E aí o que você faz? Fala para ele, afinal ele precisa saber o que você quer mudar. Verdade. Comece falando, mas depois você vê que fala e... nada. E você começa a apontar para ele, ele começa a apontar para você. E aí, ao invés do ministério de reconciliação, começa desse lado a ter um ministério de condenação. E aí eles já começam a se olhar de lado, e aí já não se falam direito. E aí, de repente, sobe um muro entre eles, e daqui a pouco, se eles não consertarem, não se perdoarem, eles vão se odiar um ao outro, e daqui a pouco eles vão chegar e vão dizer: quer saber de uma coisa? Esse casamento não dá certo. É claro que assim jamais vai dar certo. Mas te pergunto, foi isso que Deus te ensinou a fazer? Você jamais vai conseguir com suas forças, com seus argumentos e com seu dedo, mudar o seu cônjuge. Deus chamou você para ser o quê? Sacerdote. Você é isso, você é isso, você é aquilo. Tá bom. Vai para o banheiro, tranca. Senhor, eu ouvi aquela palestra lá e estou levando a sério. Eu não vou me submeter a um ministério de acusação. Eu quero ser um bom sacerdote. Eu quero ver o teu poder aqui. Senhor, eis as falhas da minha mulher. Quem sou eu para julgá-la? Mas eu coloco diante de ti e creio, Senhor, que tu és poderoso para modificá-la. Modifica o meu coração para aceitá-la um pouco mais, e modifica o coração dela, para que devagarinho ela também seja modificada pelo teu amor e pelo teu poder. E eu aprendi o seguinte: quando eu acuso, eu me afasto da minha mulher e do meu lar. Eu crio um muro de separação, já não tem nem assunto com ela. Mas quando eu oro, e o final é ódio, hein? Se não tomar cuidado vai virar ódio. Mas quando eu começo a orar por ela, ou por ele, Deus começa a tocar no meu coração primeiro. E eu começo a entender parte daquilo que ela faz. E eu começo a aceitá-la. E eu começo a amá-la. E à medida que eu começo a amá-la, eu começo a demonstrar esse amor. Mesmo ela ainda não sendo modificada, eu começo a demonstrar esse amor. A demonstrar e pedindo a Deus, e demonstrando esse amor, e orando, e demonstrando esse amor. E de tanto eu demonstrar esse amor, ainda que ela não seja crente, ela vai ser tocada pelo meu amor, e vai dizer o que está acontecendo com ele. E ela mesma vai ser transformada pelo amor de Deus. Esse lar vai ser totalmente restaurado. Sabe por quê? Porque nesse lar há um sacerdote. Será que há um sacerdote no teu lar? Será que há um sacerdote no teu grupo 3C? Você quer ser um sacerdote no teu lar? Você quer ser um sacerdote no 3C ou no teu trabalho? Quer? Deus quer manifestar a presença dele no teu lar. Está precisando de um sacerdote.
Se você diz, eu quero exercer essa atribuição que Deus me deu, eu quero ser um bom sacerdote, fique de pé que eu quero orar por você. Semana que vem vamos aprender mais sobre o sacerdote. Aleluia. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender. É confessar com sinceridade do coração que nós temos caminhado mais pelo ministério de julgamento e condenação do que no ministério de reconciliação. Que nós temos olhado mais para as pessoas para condená-las do que com compaixão para restaurá-las. Eu queria que você levantasse sua mão direita. Você que quer ser um bom sacerdote. Você que quer ver o poder de Deus se manifestando na sua vida, no seu lar, no seu ministério. Levanta o teu braço direito e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu sou obrigado a confessar que tenho olhado para as pessoas, inclusive no meu lar, com condenação, com julgamento, apontando erros, apontando falhas, apontando pecados. E eu aprendi hoje que esse não é o meu ministério principal. O meu ministério é de reconciliação. Por isso, Senhor, eu me arrependo diante de Ti e te peço que Teu Espírito me incomode todas as vezes que eu começar a falar aquilo que não devo. Todas as vezes que eu começar a condenar pessoas, condenar meu cônjuge, condenar meus filhos, ou censurar meus pais, que Tu, Senhor, me incomode, porque eu quero mudar, porque eu preciso mudar, porque eu fui chamado para ser bom sacerdote, para que Teu amor, para que Teu poder, para que a Tua presença possa se manifestar na minha vida e através da minha vida. Obrigado, Senhor, e que hoje mesmo, lá em casa, eu já comece a exercitar. Aleluia. Olha o que você está orando, hein? Se você não quer repetir, não repita. Mas se você quer, repete. Que hoje mesmo, no meu lar, eu seja um agente de reconciliação e não de condenação. Porque onde há um sacerdote, Deus pode se manifestar. Manifesta-se, Senhor, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Continuamos semana que vem, ainda nos sacerdotes. Né? Ele vai orar por mim, porque ele é sacerdote. Aleluia. Amém. Então deixa eu falar. Olha só, eu estou falando isso aqui com conhecimento de causa, tá? Eu e Maria tivemos várias vezes a ponto de nos separar. Eu não mudei Maria, Maria não me mudou. Deus mudou cada um de nós. Como é uma guerra santa, semana passada eu fiz 25 anos. De casado. De casado, né? Você achou que era de idade, de né? casado, De casado. Só para corrigir. E eu vou chamar a Maria aqui também à frente, que eles estão completando 36 anos de casado. Aleluia. Amém? Diga o milagre de Deus, diga o milagre de Deus. Enquanto Maria está chegando aqui, aleluia, eu vou dizer algo bem sério de tudo isso que o pastor Reinaldo pregou. A gente às vezes ouve, como eu já ouvi há pouco tempo, quando a gente fala sobre casamento, que nós não precisamos disso. Como pastores, não temos problema.
E quando a gente chega, ele falou do ministério da condenação, o ministério da reconciliação. E tem mais um, meu irmão, que é o ministério da apurrinhação. É verdade. Porque nós queremos mudar, só que nós não queremos ser mudados, nós queremos mudar os outros. Então nós chegamos diante de Deus e falamos dos outros, do outro, da outra. Mas a questão é que nós devemos mudar primeiro. Aleluia. Nos humilharmos na presença de Deus sempre. Quando um casamento passa mais um ano, como o meu passou, Reinaldo e Maria, e todos que estão aqui têm passado, é porque na prática, apesar das nossas falhas, nós temos nos humilhado na presença de Deus. E Deus, que é sempre fiel, abençoa e exalta. Então eu vou pedir que você estenda a sua mão de tudo que você ouviu aqui essa manhã. Como sacerdote do Senhor, nós vamos praticar agora. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu favor, por tudo aquilo que o Senhor abençoou, consertou, ajudou, cuidou, livrou até o dia de hoje. Nós pedimos agora que o Senhor estenda, atravessa os anos agora, em nome de Jesus, sobre a vida do teu servo e da tua serva. Amém. Que isso seja respingado, derramado sobre toda a família, Rodrigo e seu lar, Natália e seu lar, sobre a vida de Carol. Amém. Que o Senhor manifeste o bom perfume de Cristo. Aleluia. Continua, meu Pai, diariamente a acrescentar o teu favor. Aleluia. Vem o teu reino e continua abençoando para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós como sacerdotes do Senhor, temos essa oportunidade, esse privilégio. Assim nós oramos. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Encerra. Pode vir. Senhor, nos abençoa agora na saída da tua casa. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado, um almoço abençoado na tua presença. Abençoa esses pequeninos que estiveram aqui sendo apresentados. Abençoa as famílias. Continua conosco, dê uma semana abençoada. Hoje à noite, quem estiver, em tudo, nós pedimos, cuida, proteja, livra, acrescenta, favoreça, para que nós possamos ser ainda mais esse sacerdote. Amém? 1, 2, 3...